Uma ilustração, quando a gente tem uma nota falsa, né? Como é que é para saber que a nota é falsa? Né? Geralmente as pessoas colocam ela contra a luz assim, né? Contra a luz e começa a perceber a transparência dela, né? E ali você vê o fio ali, a linha magnética, né? Vê alguns ícones que aparecem e você percebe ali uma marca d'água com um rosto, né? O crente é a mesma coisa. Para você saber que o crente é autêntico, você tem que primeiro colocar ele contra a luz do Senhor Jesus, amém? Você coloca ele contra a luz do Senhor, e aí você vai ver na transparência dele, se na sua marca d'água está refletida o rosto do Senhor Jesus Cristo, aí você vai dizer, esse é crente, aleluia. O que a gente tem deixado transparecer na nossa vida? O que a gente tem deixado transparecer? Se a gente é um crente de verdade, ou um crente de mentira, ou um crente de meias verdades? A gente tem que pensar nisso, gente. Eu precisava falar sobre verdade para vocês, mas tinha uma coisa que me perturbava muito. Eu entrei em conflito, eu entrei em crise. Senhor, como é que eu vou dizer isso? Eu não consigo explicar, eu não consigo entender. Eu queria de Deus porque essa história começou, olha como Deus faz. Eu peguei um livro de Carlos Drummond de Andrade, olha a viagem. O começo do livro era essa frase de Pilatos, que é a verdade. Eu larguei o livro de mão, peguei a Bíblia, aleluia. Peguei a Bíblia, eu digo que essa história aqui tem um mistério. Só que essa pergunta ficou na minha mente, o que é a verdade? O que é a verdade? Porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Eu creio que Deus é real, eu creio que Ele existe, mas o que adianta se eu sei que tem pessoas aqui que não acreditam? Eu sei que tem pessoas aqui que não creem verdadeiramente que Deus tem poder, que Deus é Deus de milagre, que Ele pode mudar a tua vida, que Ele pode resolver teu casamento. Se você crê que Ele pode resolver o teu problema financeiro, Ele pode, mas antes Ele quer curar o teu coração. Como que eu ia dizer? Eu queria alguma coisa que eu pudesse ter de concreto. Senhor, eu quero falar o que é a verdade para esse povo. Eu queria primeiro entender. O Espírito Santo foi muito simples. E quando Ele me deu a resposta, aquilo me encheu de paz. Porque eu pude entender que a verdade ela é uma busca. E essa busca só termina quando você se depara com uma palavra, quando você aceita isso. A verdade só é possível mediante a fé. A fé. Tem pessoas que creem que a verdade está na filosofia, na busca do saber. Mas se você não tem fé no saber, você jamais vai ter uma convicção de alguma coisa seja verdade. Algumas pessoas acham que a ciência é a resposta para a descoberta das verdades do mundo, inclusive de Deus. Não entendem que não foi a ciência que fez Deus, Deus é que fez a ciência, aleluia. Mas a pessoa precisa ter fé na ciência para poder ter algum tipo de relacionamento com a verdade. Amém? Certa vez um homem chamado Billy Graham, acredito que muitos conhecem, ele foi testado na sua fé, ele foi provado na sua fé. Isso era a véspera de uma grande cruzada em Los Angeles, que ia ser a grande cruzada que iria projetá-lo para o mundo. Billy Graham tinha um amigo, esse amigo se chamava Charles Templeton. Eles eram contemporâneos e eles dividiam um púlpito. Tinham mais ou menos a mesma idade, um tinha 30, outro tinha 33. Só que esse cara, o Templeton, ele começou a intelectualizar a Bíblia de uma maneira, de uma forma muito questionável. Ele começou a questionar a existência de Deus. Ele começou a perceber que Deus não era tão bom assim, que Deus era esse que permitia que as coisas ruins acontecessem, que história era essa. Ele começou a questionar aquilo, e ele começou a passar essa coisa para o Billy Graham, porque eles eram muito amigos. E perguntou para ele: mas Billy, o seu discurso, a sua pregação está 50 anos atrasada. Isso aí que você prega é muito simplista, é muito banal, não tem nenhum tipo de reflexão e tal. E aquilo começou a ficar na mente do Billy Graham. Ele começou a entrar em crise de fé, de identidade. Por outro lado, ele tinha professores que o ensinavam de uma forma muito contundente a respeito da fé.
Ele fez a melhor coisa que ele podia fazer, ele correu para os pés do Senhor. E na sua biografia ele conta que ele, de joelhos, com a Bíblia na mão, lágrimas caindo, Billy Graham diz assim: Senhor, eu reconheço que eu não tenho as respostas que eu gostaria de dar para o meu amigo. Eu reconheço que eu tenho dúvidas sobre algumas coisas aqui. Mas por outro lado, Deus, eu quero te dizer que eu vou acreditar que isso aqui é a tua palavra pela fé. Aleluia. Ele disse que nessa hora ele sentiu ser invadido por um poder de Deus que há muito tempo ele não sentia. A partir desse momento, Billy Graham foi para aquela cruzada convicto e se tornou o que alguns conhecem, o maior evangelista vivo hoje em dia. Milhões de vidas foram alcançadas através do seu ministério, com a mesma palavra simples, a mensagem da cruz, da salvação, do arrependimento. Aleluia. Jesus é simples. E o cara, o amigo do Billy Graham, o que aconteceu com ele? Aqueles pensamentos filosóficos continuaram a invadir a sua mente ao ponto de que ele não conseguia mais ter compatibilidade entre a sua razão e a sua fé. A razão sobrepujou a fé. Então ele se afastou do ministério, voltou para sua cidade natal no Canadá e voltou a ser um congressista, um cronista e um agnóstico convicto. Só que aí tinha um camarada que eu me identifico muito com ele, chamado Lee Strobel. É um jornalista ex-ateu. Leia um livro dele, muito bom. Em defesa da fé e em defesa de Cristo. Ele é aquele cara que se converteu, mas foi atrás, né? Para tirar suas dúvidas, para colocar pessoas a falarem. Então esse cara, na sua busca pela fé, sobre o que era fé, respostas a respeito da fé, conhecendo a história do Billy Graham e do Charles Templeton, ele falou: eu vou conversar com esse cara. Foi até o Canadá conversar com ele. Foi recebido, um cara já idoso, né? Mas muito com aquela postura, né, agnóstica que ele era, muito firme, sabia o que se tratava a conversa, e eles sentaram para conversar. E a primeira pergunta do jornalista foi assim: o que te levou onde foi o começo da tua frieza na fé, dessa mudança espiritual? Ele disse assim: quando eu vi uma foto numa revista. A foto na revista trazia uma mulher africana carregando o seu filho, e ela olhava para o céu com o filho morto nos braços, ela cadavérica. E a criança tinha morrido porque não tinha chovido por causa da seca. E ele começou a perguntar: como é que um Deus tão bom permite que essa criança morra? Ele bastava ele chuva ali naquele lugar e pronto. E aquilo começou a contaminar o seu eu. Ele começou a questionar a bondade de Deus e começou a não crer em Deus mais. Tudo bem, a conversa se prolongou um pouco, até que o jornalista perguntou para Templeton assim: mas e Jesus? Tu acredita em Jesus? Que ele existiu? Aí o Lee Strobel, que era o jornalista, ele disse que ele não esperava jamais a resposta que ele fosse ouvido, cara. O cara disse assim: lógico, claro que ele existiu. Ele: e o que você pensa sobre a postura de Jesus? Aí ele disse assim: não, Jesus, ele começou ainda, né, naquela sua convicção. Jesus era um cara que tinha um discurso muito simples. Ele, por exemplo, ele não respondeu perguntas básicas, como essa: por que um Deus tão bom permite que coisas aconteçam? Ele: tudo bem, mas e o que você pensa hoje em relação a Jesus? O que você sente? Aí ele fala, aí foi a grande surpresa. O Templeton se recostou na cadeira, se preparou, como se fosse falar de um grande amigo, de uma pessoa que ele conhecia muito bem. Esse jornalista, ele é fantástico, porque ele narra todas as situações, assim, você se sente na cena. E o cara começou a falar assim: Jesus,